Meus amados, convido você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus, um texto que nós vamos meditar nessa noite. Nosso tema é a Bíblia e a sua importância para o homem de Deus. Convido você a abrir a Bíblia lá em a carta de Paulo a Timóteo, o seu filho na fé, capítulo 3, leamos o versículo 13 ao versículo 17. 2 Timóteo 3, 13 a 17, lerei os versículos ímpares e peço que a igreja leia os versículos pares. Fala assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ó Pai de amor, nós lemos a Tua palavra, cantamos louvores, fizemos orações, e agora, Deus, momento da nossa edificação, pedimos que o Senhor fale conosco e nos oriente, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Introduzindo a nossa mensagem dessa noite, o apóstolo Paulo, ao tratar nessa carta pastoral, e devemos lembrar disso, que é uma carta pastoral, ele mostra ao seu filho na fé, Timóteo, a importância da palavra de Deus para o ser humano, a importância da palavra de Deus para o ser humano. Por isso o nosso tema, a Bíblia, a sua importância para o homem de Deus. Paulo no versículo 13 inicia uma comparação, como vivem as pessoas que não obedecem a Deus. E ele fala, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não obstante, vemos pessoas que são impostoras também em nosso tempo, como tinha na ocasião, mas pessoas que enganam e são enganados, e pessoas que são impostoras, que se impõem, que se colocam numa posição de autoridade espiritual, mas não é. Por isso a preocupação de muitos com o avivamento lá dos Estados Unidos, que tem sido comentado por muitas pessoas. Será que aquilo é verdadeiro? Será que aquilo é uma falcatrua? Será que aquilo vem de Deus? Será que Deus orquestrou esse avivamento? Ou será que aquilo ali é apenas uma manifestação dos homens? Pessoas enganadas e enganando. Nós não sabemos. Devemos esperar e com o crivo da palavra analisar todas as coisas. Mas sabemos sim que hoje pessoas vivem enganando e sendo enganadas. E pessoas também querendo ser enganadas. Pessoas desejando ser enganadas. Em prol de um conceito ou em prol da sua vontade. Liga a televisão no sábado de manhã, naqueles canais que passam propaganda, programas evangélicos. Você vai ver cada coisa, você vai ouvir cada coisa que você fica, meu Pai do céu. Como que tem gente que consegue ouvir essas coisas? Mas porque elas querem ouvir aquilo que está
a saciar o desejo do seu coração e não ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E Paulo está justamente tratando dessas questões, daqueles que são impostoras, que invadem o espaço e que enganam e são enganadas. E esses replicam para frente. Paulo não está falando somente de pessoas que não são da fé, mas de crentes, de pessoas que aparentam ter muita fé, aparentam ser do Senhor, aparentam ser de confiança, porque elas, para enganar alguém, têm que mostrar confiança. Crentes que vivem correndo atrás de novidades do mercado da fé. Crentes que estão dispostos a viver no engano e enganar os outros. Talvez você deve ter até ouvido algumas palavras assim: siga o teu coração. Siga o teu coração. Ou então, o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Ou até, o mais importante é você ser feliz, a tua autorrealização. Mas eles não falam que, para isso, você tenha que passar por cima da vontade de Deus. Mas eles dizem, sejam felizes, não importa o custo que isso tenha. Meus amados, essas falas são pautadas não por uma busca incansável na palavra do Senhor nosso Deus, mas é uma busca do homem e a centralidade do homem. O homem no centro das coisas, a minha vontade no centro das coisas. Mas a Bíblia é de suma importância para o homem de Deus. Sim, a Bíblia e a sua importância para o homem de Deus, em primeiro lugar, porque ela traz firmeza e coragem. Ela traz firmeza e coragem. Veja só o versículo 14 do nosso texto base. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Os perversos são instáveis, vão de mal a pior, diz o versículo 13. Não quer dizer que os ímpios não possam até obter recursos financeiros, prosperidade, mas tudo isso, aparentemente para os homens, é prosperidade. Mas diante de Deus não vale nada. Diante de Deus é como uma faísca, diante de Deus é como uma palha que consome, que se acaba rapidamente. E eu quero fazer aqui um paralelismo entre o homem de Deus e o ímpio. E eu começo pelo ímpio. O ímpio vai de mal a pior, é instável, dependendo do que acontecer na sua vida, está com Deus. Dependendo, não está com Deus. O senso de revolta sobe no seu coração e começa a murmurar contra Deus e falar contra Deus. O ímpio vive no engano e é enganado. Tem que ter coisas novas todos os dias. Tem que ter uma unção diferente. Tem que ter um movimento a mais. Tem que andar uma novidade a mais. E aí você pode até relembrar algo que aconteceu no passado, de movimentos que aconteceram no passado, como unção do choro, unção do riso, unção do leão e muitas outras unções que não são do Senhor, mas movimentos que levaram pessoas ao engano e a viver uma certa prosperidade espiritual. Meus amados, os ímpios correm atrás do vento e da novidade, porque são e têm a imaturidade, são como crianças.
Ao ouvir falar que uma pessoa faz uma oração forte, ao ouvir falar que uma pessoa revela as coisas, esses vão lá correndo, e todo de forma pomposa, querendo ouvir a voz de Deus, mas não param para olhar as Escrituras, o que a Bíblia diz para você, e estudar a Bíblia e caminhar na palavra do Senhor. Mas olha só o que a Bíblia fala sobre o homem de Deus, o nosso texto fala. Permanece firme na palavra, ele é estável, porque a palavra não muda, ela é e sempre será a razão da nossa vida, porque ela mostra o Senhor nosso Deus, ela revela o Senhor imutável, e real, e vivo, e santo, e o qual nós adoramos. E a verdade é que Deus é imutável, a imutabilidade do Senhor nosso Deus, ou seja, Deus não muda. O que era ontem, é hoje e sempre será. Glórias ao nome do nosso Deus. Porque Ele era no passado, na história no passado, quando nós olhamos as Escrituras, Ele era. E Ele é hoje o mesmo Deus. E dos nossos tataranetos, também Ele será o mesmo Deus. Permanece firme na palavra porque é estável. O homem de Deus tem conhecimento da palavra. Não basta apenas servir o Deus da palavra, mas nós temos que nos dedicar na palavra, conhecer a palavra, amar a palavra, ler a palavra do Senhor. Ah, pastor, eu gosto de ouvir louvores. Se eu começo a ler a Bíblia, me dá sono. Ô irmão, já viu falar em água no rosto? Né? Viu falar em água no rosto? Já viu falar em cafezinho? Cafezinho, aquele cafezinho assim preto, de preferência sem açúcar, né? De preferência sem açúcar e sem leite, né? Para dar aquela acordada, dar aquela levantada. E toma um café e vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia. Pastor, eu gosto só de louvores. Meu irmão, então começa a cantar a Bíblia. Começa a cantar a Bíblia então. Vamos lá. Né? Os salmos é mais fácil. Começa por lá, pelos salmos. Meus queridos, devemos aprender a ler a palavra e conhecer a palavra. Porque o povo de Deus peca por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Devemos conhecer a palavra, amar a palavra, caminhar com a palavra. O servo, o homem de Deus, conhece a palavra. Mas também esse homem de Deus sabe de onde aprendeu o que ele aprendeu. E ali está falando de Timóteo, que desde a infância tinha aprendido com sua avó e também com sua mãe. E posterior, na sua fase adulta, com o apóstolo Paulo. Sabe de quem aprendeu? Aprendeu só da avó, da mãe e de Paulão. Maravilha! Olha que discipulado eficiente e transformador, com o maior teólogo que existiu. Esse servo do Senhor, que ama o Senhor, sabe de onde aprendeu e o que aprendeu. Ah, mas pastor, eu nasci numa tradição católica. Os meus pais, os meus avós eram dessa tradição. Tá, você sabe de quem você aprendeu, mas você sabe o que você aprendeu? Está certo, está errado, está conforme a palavra de Deus? Use o crivo da palavra para permanecer na palavra. É isso que deve ser mantido em nosso coração. O homem de Deus também tem o seu alicerce firmado na rocha. Tem o seu alicerce firmado na rocha. E no meio da tempestade não teme, pois vive as promessas de Deus. Pois vive as promessas de Deus, porque ele conhece quais são as promessas do Senhor. E ele constrói aonde ladrões não cavam e não roubam. Amados, a Bíblia e a sua importância para o homem de Deus, em segundo lugar, a Bíblia é o que nos ensina a vontade de Deus. O que Deus quer para mim.
o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você, o que Deus deseja de você, você vai encontrar a resposta nas Escrituras. Pastor, eu preciso fazer um teste vocacional para me autoconhecer. Você quer se autoconhecer? Calvino, na Instituta, fala o seguinte: conheça a Deus, porque aí você vai se conhecer. E se conhecendo, você vai conhecer mais a Deus. O conhecimento não está em olhar simplesmente para dentro, mas o conhecimento está em olhar para Deus, porque Deus que nos fez, é Ele que nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece de Deus, e quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você irá se conhecer. Olha que maravilhoso, nós na terra olhamos para dentro de nós para nos autoconhecer. Mas acontece quando nós olhamos para nós olhamos com um olhar pecaminoso, com um olhar deturpado. Quando eu olho no espelho, eu olho e falo assim, cara, mas que cara bonito, né? Que homem bonito, que homem ajeitado. Não, olha só que olho, que cabelo, né? Que barba. Por quê? Porque eu estou olhando com a minha ótica. Porque o que eu quero ver? Talvez a pessoa mais crítica vai olhar, não, está um pouco torta essa barba, né? Está assim, está cabelo branco, tal. É outra pessoa olhando. Mas quando eu pergunto para Deus, Deus, como que o Senhor me fez? Qual é o teu propósito para a minha vida? A resposta será outra. Por quê? Porque eu estou olhando para o Senhor, para Ele me ensinar. A Bíblia nos ensina qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quer se autoconhecer? Olhe para Deus, buscando nas Escrituras Sagradas. Buscando na palavra do Senhor nosso Deus, porque Ele irá falar de fato e de verdade o que realmente importa para a sua vida. Veja 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17, é esse segundo ponto que nós estamos falando. Diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, ela é sagrada, é sacra. Revela Deus, revela o Deus santo que Ele é. Mas também a Bíblia é inspirada por Deus. Foi escrita por homens, é verdade, mas homens santos, inspirados pelo Senhor. Confiável, a Bíblia é confiável. Você deve ter até ouvido falar que papel aceita tudo. Papel aceita tudo, é só pegar e papel aceita tudo e escrever. Mas tem alguns dados importantes para você pensar um pouquinho. Que livro que você conhece que demorou 1.600 anos, em torno de 1.600 anos para ser escrito? Que livro você conhece? Que demorou em torno de 1.600 anos para ser escrito. Você conhece algum livro disso? Conhece? Sim ou não? Sim, tu conhece. Talvez você tenha uma na tua mão. Um desses na tua mão. Ou no teu celular. Não importa. Que livro que teve em torno de 40 autores. 40 autores. Em torno de 40 autores. Para ser escrito. 1.600 anos. 40 autores. E que foi escrito em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego.
é a Bíblia. E mesmo tendo tanto tempo, 1.600 anos, do começo ao final, é harmônica, é coerente, é verdadeira, e foi combatida pelos séculos, por muitas pessoas, para encontrar defeito, para encontrar falhas, e está firme até hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mais de 2.000 anos após, em torno de 2.000 anos após Jesus, a Bíblia mostra e continua sendo a nossa razão, a nossa certeza. Com todo cuidado foram feitas cópias dos textos originais e chegaram até nós. Em 1940, foram encontrados no Mar Morto os manuscritos de Qumran. Esses manuscritos de Qumran teve uma particularidade muito importante, por isso estou aqui citando para os irmãos. Esses manuscritos, eles que foram encontrados, eram 800 anos mais velho do que todos os outros textos originais que nós tínhamos até aquela ocasião. Em 1940. Ou seja, esses textos eram muito mais antigos do que os textos do qual a Bíblia foi extraída. Porque foram feitas cópias, e a grande pergunta dos historiadores e daqueles que questionavam a Bíblia: será o que foi e chegou até nós como a Bíblia, é realmente o que foi escrito lá no original, lá no passado? E isso é verdade, é verdadeiro, ou foi deturpado ou encaixado para que pudesse se adaptar na história e arranjado o texto? E quando encontraram esses textos dos manuscritos de Qumran, do Mar Morto, muitos críticos da Bíblia falavam assim: agora nós vamos ver se a Bíblia é realmente verdadeira ou falsa. Se ela está de acordo com esses manuscritos mais antigos, porque 800 anos mais velho do que o mais velho que nós tínhamos, é bastante tempo, vamos falar a verdade, né? Vamos falar bem a verdade. E o que encontrou? Que esses manuscritos de Qumran eram idênticos, com poucas variantes que não eram relevantes, eram coisas pequenas aos textos originais que nós temos hoje. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia é a palavra de Deus. E Ele fez chegar até na tua mão, para você poder olhar para ela e dizer que ela revela o seu Deus. Ela mostra a vontade de Deus para você, servo e serva do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é infalível, inerrante e suficiente. Na Bíblia há sabedoria espiritual e terrena. Estava conversando com um jovem, certo dia. Ele falou o seguinte: pastor, fui fazer uma entrevista, e lá tinha vários jovens. De repente a entrevistadora falou assim: quem sabe fazer ata? Aí o jovem que era da igreja falou: eu. Os outros ficou tudo boiando. Falou: eu sei. Você sabe fazer ata? Sei. Então pega o papel aqui e começa a escrever. E ele começou a escrever o ocorrido naquela ocasião que estava acontecendo. Pronto, foi contratado. Por que ele sabia fazer a ata? Porque ele estava na igreja, ele participava da UCP, das crianças, fazia a ata da UPA, fazia a ata da mocidade. Estava lá aprendendo interpretação de texto, porque olhava a Bíblia, lia, interpretava, via as interpretações de todo domingo. A Bíblia tem o conhecimento e mostra-nos e trabalha o conhecimento tanto terreno e o desenvolvimento terreno, mas também o desenvolvimento espiritual, mostrando Deus que fala do que você pode fazer para servir a Ele dignamente. O Deus que te mostra a verdade e quer te preservar a sua vida. Quando Ele fala não faça, é para te preservar, mas quando Ele fala faça, é para que você venha realizar a vontade do Senhor.
A Bíblia foi inspirada por Deus. 2 Timóteo 3:13, toda a Escritura é inspirada por Deus. Na Bíblia não é algo que os homens planejou ou descobriram, mas da revelação de Deus. Veio o sopro do Senhor, a palavra inspirada, e que ela quer dizer sopro, soprada por Deus. A palavra, e aqui revelação inspirada, é soprada por Deus. A palavra literalmente quer dizer isso, soprada por Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, fala assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia mostra uma doutrina, mas também uma conduta que nós devemos ter. Porque a doutrina, simplesmente pela doutrina, não tem fato, não tem mudança, não tem transformação. Mas a transformação vem por conhecer a doutrina, a palavra de Deus, e aqui não estou falando doutrina em usos e costumes, como muitos se relacionam com usos e costumes, como doutrina, mas doutrina, aquilo que Deus quer para nós, mas isso deve gerar numa vida de prática. Não adulterarás. Eu sei o que é isso, mas eu adultero? Não matarás. Eu sei o que é isso, mas isso deve gerar uma ação prática na minha vida. Não matar, não roubar, não mentir, não adorar outros deuses e assim por diante. Uma conduta. A teologia é a arte de estudar Deus, mas essa teologia tem que gerar uma conduta transformadora na minha vida, para que eu não seja enganado e também não venha a enganar o outro. E aí eu quero chamar a tua atenção para os dois versículos 16 e 17 de 2 Timóteo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A orientação para fazer o certo, mas também a repreensão para corrigir e para deixar de fazer o errado. Eu não só tenho que saber o que eu posso fazer e o que eu devo fazer, mas a palavra de Deus me repreende, me corrige para que eu não venha fazer aquilo que é errado. Porque não adianta só saber do que eu não posso fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que saber, mas eu tenho que deixar de fazer. Ah, mas eu já ouvi muitas pessoas falar assim, mas eu faço, depois eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa. Opa, calma aí. Você está errando, sabendo que está errando, e fazendo com a consciência que depois você vai ter a cara de pau de chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, me perdoa aí porque eu errei sem querer. Sem querer? Não, espera um pouquinho, não é assim. Porque nós sabemos e devemos caminhar para o Senhor, amando o Senhor de todo o nosso coração. É certo que muitas das vezes o homem erra, mas isso deve ser um erro de percurso e não uma consciência do erro por causa do erro. Concluindo nossa mensagem dessa noite, você é um homem ou você é uma mulher de Deus? Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Tu, porém, ó homem de Deus, e aqui pode colocar mulher de Deus também, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate, caminhe na fé, olhe para o Senhor Jesus, caminhe com o Senhor,
Foge das coisas do mundo, foge das conversas moles, foge da injustiça, da impiedade, mas viva na fé, no amor, na consciência e na mansidão. Pastor, quando eu estou vendo, eu já vi, já falei, já gritei, já berrei, já fiz tudo errado. Então você tem que fazer o quê? Converter esse teu lado para o Senhor, combatendo o bom combate da fé. É o que diz a Bíblia. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados. E aqui o sentido é que você viva plenamente nessa consciência de mente e de espírito, de andar no Senhor e testemunhar com o Senhor. Então você é um crente, você pertence a Deus, então se prepare para toda boa obra. Se prepare para toda boa obra. E eu quero encerrar nossa mensagem nessa noite, olhando dois versículos 21 e 22 de 2 Timóteo 2. Leamos todos. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será interessante que ele fala aqui, foge outro sim das paixões da mocidade. Muitos hoje querem viver a vida do Peter Pan, né? Sempre menino. Sempre menino. Foge disso. Foge disso. Caminhe com o Senhor. Honre o nome do Senhor. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Olhe para a palavra, ame a palavra. Quando a palavra de Deus se deparar com a tua vontade e chocar com a tua vontade, Deus quer, eu sei que Ele quer, mas eu não quero fazer isso. O que vai prevalecer? É a tua vontade ou a vontade de Deus? Que seja a vontade do Senhor para a sua vida. Que seja o Senhor trabalhando no seu coração. E que você venha dizer sim para as coisas que Deus quer para você. E não para aquilo que Ele não quer de você. Em nome de Jesus. Baixe a cabeça, nós vamos orar mais uma vez nesse momento. Ó Pai, o Senhor é o Deus santo, poderoso, digno de honra, majestade e glória. Nada, Pai, nessa terra é tão importante quanto o Senhor em nossas vidas. O que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale nada, Pai. Muitas vezes corremos atrás do vento, atrás daquilo que não importa, que não tem valor diante do Senhor. Mas que a nossa vida seja para servir o Senhor, que cada homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Trabalha, Pai, em nossos corações, em nossas vidas, para que nós venhamos querer o Teu querer, para que nós venhamos amar a Tua vontade, para que nós não venhamos querer o que o Senhor não quer, mas venhamos querer plenamente o Senhor, estarmos em consonância com a Tua vontade, com o Teu desejo. Perdoe-nos, ó Pai, nossas falhas, quando deixamos o eu sobressair, não começamos a caminhar por nós mesmos. Tem misericórdia de nós, que a Tua palavra seja viva em nossos corações, verdadeira, que
o Senhor venha trabalhar em nossas vidas para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, ó Pai.